Fala gurizada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Queimando Óleo, Engenharia e outras coisinhas. Eu sou o professor Luiz Roberto e já sabe, se não é inscrito, inscreva-se no canal, já deixa o seu like para dar aquela fortalecida, compartilhe este e os outros vídeos com os teus colegas, ative o sino de notificações para ficar por dentro das novidades e comentem. Todo o feedback é extremamente importante para melhorar a qualidade audiovisual do nosso canal. Sem mais delongas, bora pro vídeo! Então tá, pessoal, vamos então a um conteúdo que eu gosto muito na aula de hoje, que é a teoria da elasticidade clássica. Então, pessoal, já sabe, se não é inscrito, inscreve-se no canal, deixa o like, ativa o sino de notificações, compartilha, comenta, porque o feedback é importante para melhorar a qualidade audiovisual do nosso canal, bem como dar mais conteúdo para vocês. Então, a aula de hoje vai tratar de uma metodologia. Qual a diferença de metodologia e tutorial? Tutorial vai seguir uma série de ramificações de uma metodologia em que tu vai conseguir resolver o problema, ou seja, ele vai te dar o como, mas ele não vai te dizer o porquê das coisas. Já a metodologia, ela vai te abrir várias ramificações, vai passar a tomada de decisão para ti, mas vai explicar o porquê das coisas. Então a metodologia é mais importante do que os tutoriais. E nós vamos aprender na aula de hoje uma metodologia para a teoria da elasticidade clássica. É a teoria da elasticidade infinitesimal, isotrópica linear, elástica para análise estática. Teoria, ou seja, teoria é uma série de postulados, considerações e hipóteses que podem ser provadas. A elasticidade, que envolve a deformação elástica, então nada de deformações plásticas nesta metodologia. Infinitesimal, vamos trabalhar com pequenos deslocamentos, vamos trabalhar no cubinho infinitesimal com as derivadas parciais no espaço. Isotrópico, materiais com as mesmas propriedades em todas as direções, materiais dúcteis. Linear, com sistemas lineares, equações lineares, álgebra linear, problema de alto valor e alto vetor. E elástica, dentro do regime elástico do material, ou seja, dentro da resiliência do material. Para análise estática, então nada de tensões flutuantes, cargas cíclicas, nada da variável tempo, apenas a carga estática, tá bom? Então assim, pessoal, nós vamos estudar o que? Materiais, mas quais materiais? Materiais mais usuais nas engenharias, né? No caso, ligas metálicas, ligas de alumínio, ligas de cobre, ligas de magnésio e aços, materiais dúcteis. Então, a partir desses materiais dúcteis, tu como engenheiro, eu tenho formação em engenharia mecânica, tu como engenheiro vai ter que selecionar o material. Selecionar o material para o teu componente mecânico. Que componente é esse? Tipo um parafuso, uma engrenagem, uma rosca, um eixo, um mancal, que utiliza aquele material que tu escolheu, e aí tu vai utilizar esta metodologia para resolver o problema estático, que é um pedacinho do teu projeto mecânico. O teu projeto mecânico vai ter que ter análise estática, análise dinâmica, vai ter que ter um projeto de manutenção, um programa de manutenção e também um projeto de melhoria. Então isso aqui é um pedacinho do teu projeto. Então, terminando a análise estática, tu não precisa assinar, não é o momento ainda de assinar. Tu vai ter que assinar o teu projeto depois que tu fechar todas essas etapas. Então, a aula de hoje serve justamente para tu ter uma metodologia, uma documentação para resolver o problema de análise estática. E aí tu vai usar essa documentação com teus ensaios experimentais, com a tua simulação numérica, com o histórico de falhas da tua empresa, enfim, para tu ter um documento e entregar esse documento de qualidade para o teu cliente, tá bom? Aí sim tu pode assinar, tá bom? Então vem comigo, tá? Vem comigo. Nossa simbologia na aula de hoje é a mesma de sempre. Azul para cálculo, vermelho para dúvida, amarelo para atenção e a prancheta tu pausa o vídeo e faz as tuas próprias anotações. Vem comigo. Bibliografia, Beer Johnston, Norton, Popov. Essa metodologia não está nos livros. Essa metodologia é um conjunto de fatores de vários autores.
Mas no livro do Norton, tu tem mais ou menos ali um fluxograma que segue essa metodologia. Mas na verdade essa metodologia nasceu do estudo da teoria da elasticidade clássica, tá? Então vamos lá, vem comigo. É uma análise estática, uma metodologia passo a passo. Então vamos lá, são 6 passos. No passo 4 é onde drasticamente tu vê a mudança entre os materiais. Diferentes materiais vão dar diferentes resultados. Mas, dependendo do processo de fabricação, até mesmo no campo de deslocamentos, já muda os teus resultados. Um exemplo é o processo de laminação em alumínios e o processo de laminação em aços. Vão ter campos de deslocamento diferentes, com uma teoria embasada diferentes. Então, a partir do passo 2, já começam a ter resultados diferentes, tá? Então, tu tem que ver como é que é o teu processo de fabricação, se ele é consistente o suficiente para que as mudanças da escolha do material ocorram justamente ali no passo 4 das relações constitutivas. Então, são 6 passos que tu segue em ordem para tu ter uma documentação concisa para provar ou não estaticamente o teu componente mecânico. Então, vamos lá. Passo 1, considerações e hipóteses. Passo 2, campo de deslocamentos. Passo 3, tensor de deformação. Passo 4, relações constitutivas. Passo 5, tensões principais. E passo 6, critérios de falha e coeficiente de segurança estático. Isso aí é a nossa teoria da elasticidade infinitesimal isotrópica linear elástica. Então vem comigo que é muito bom e muito importante, tá? Nós vamos vir do campo de deslocamentos, aplicar uma operação matemática que vai nos dar tensor de deformações e, com as considerações e hipóteses e a escolha do material, vamos usar relações constitutivas para termos o tensor de tensões. Com a álgebra linear e o problema de alto valor e alto vetor, vamos ter as tensões principais, as quais, em uma equivalência, vamos resolver adotando um critério de falha para termos um coeficiente de segurança. Então são 6 passos e 5 grandes pontos, 5 grandes esferas de cálculo. Vamos lá? Vem comigo, vem comigo. Passo 1, tu vai ter que colocar no teu memorial, anotar, escrever, delimitar o teu problema. Tu tem que delimitar o teu problema, porque assim, ó, tu vai receber um problema, tu vai delimitar, vai colocar as considerações e hipóteses e a tua solução vai trabalhar dentro dessa delimitação. Por isso é muito importante saber escrever no teu memorial de cálculo e deixar bem claro que o material que tu vai assumir é isotrópico, mesmas propriedades em todas as direções, uniforme, variações de volume são constantes, homogêneo, variação da massa específica, módulo de elasticidade, cisalhamento são constantes, regime elástico, ou seja, dentro da resiliência do material, e um sistema que é linear, resolvido pela álgebra linear, problema de alto valor, alto vetor, submetido a pequenos deslocamentos, deformações e rotações. A hipótese de pequenos deslocamentos nos diz que uma das dimensões, né, é muito maior do que a seção transversal. Por exemplo, uma viga com dimensões em metros e a seção ali em centímetros. Já dá para a gente utilizar pequenos deslocamentos. Isso implica o quê? Que o seno de θ é igual a θ e o cosseno de θ é igual a 1. Então a gente pode usar estes pequenos deslocamentos, deformações e rotações. Muito cuidado com a ordem de grandeza. Se a ordem de grandeza sair do controle, tu já saiu dos pequenos deslocamentos e foi para grandes deslocamentos. Aí essa teoria não vale mais. Vamos atender o princípio de superposição de efeitos também, ou seja, permite-se somar diferentes contribuições de tensões. As tensões normais, as tensões de flexão, de torção, de cisalhamento, soma todas elas para ter uma equivalência. Lá no passo 6 vai ficar bem claro isso. E além disso, nós vamos assumir simetria do tensor de tensão e deformação. Ele vai ter uma diagonal principal, os elementos acima e abaixo serão iguais, tá bom? Então, pausa, anota essas considerações e dentro delas é que nós vamos trabalhar, ok? Então vamos lá. O campo de deslocamentos é um vetor, esse vetor tem componentes coordenadas, né? x1, x2, x3 ou u, v e w, e elas são escritas em função de x, y, z. Então o meu u é uma função contínua diferenciável que depende de x, y e z. Assim como o meu V também depende de x, y e z, assim como o meu W também depende de x, y e z, tá? Então eu vou precisar desse vetor de funções
de 3 componentes e de um ponto de análise, onde é uma região crítica, é o ponto crítico onde vai ter falha, então eu vou ter que ter histórico de falhas, ensaio experimental, informações anteriores para resolver meu problema e localizar esse ponto. Nesse ponto nós vamos ter um estado triaxial de tensões e a gente vai converter numa equivalência uniaxial e calcular o coeficiente de segurança. Calma lá, vamos chegar lá. Então aqui o teu campo de deslocamentos tem que ser uma função diferenciável com a ordem de grandeza condizente. Tem que ser em metros, milímetros, centímetros, micrômetros, enfim. Não pode ser em quilômetros, sabe? Aí tu não tá em pequenos deslocamentos. Aí tu vai ter que ver as dimensões do teu problema. Então aqui é um bom momento para tu abrir o olho, presta atenção e ver se o campo de deslocamentos é condizente com o problema, tá bom? Então a gente vai pegar esse campo de deslocamentos e ir para o próximo passo, que é aplicar um operador nabla e transformar aquele vetor de 3 componentes em uma matriz, né, um tensor com 9 componentes. Como a gente admitiu que ele é simétrico, a diagonal principal é uma coisa e os elementos acima e abaixo são iguais. Então de 9 passa a ser 6 incógnitas no nosso problema. E esse aqui é o nosso tensor de deformações, o tensor de deformação infinitesimal, por isso que a letra é epsilon. Epsilon e J é igual a esse catatal aqui. Com muita calma, tu vai lá e pega o teu U e deriva em relação a X. Aí tu vai somar com o U derivando em X. Depois tu vai olhar o teu U e derivar em Y. Pode ser que ele não tenha nenhuma informação para Y, portanto esse termo é zero. Como pode ser que tenha. Aí tu vai pro V, vai ter que ver se no V tem realmente uma informação em relação a X, porque também pode ser zero, como também pode não ser. Então, tu tem que tomar muito cuidado nessas derivadas, faz com muita calma. E aí, este termo é igual a este termo é igual a este termo é igual a este, e a diagonal principal, tá bom? Então, isso é muito importante. Anota e faz essas derivadas com muita calma, para não errar, tá bom? É aqui que é uma fonte de erros, tá bom? É o cálculo. Depois disso, a gente vai ter um tensor resultante cheio de letrinhas e numerozinhos e letrinhas, né? Só que aqui nós vamos ter o que? As deformações infinitesimais lineares. Só que as tensões de cisalhamento mais para frente, elas conversam com a deformação angular ou distorção. Então tu vai pegar as deformações lineares cruzadas e multiplicar por 2 para transformar em distorção. Então tu vai escrever gama e não mais epsilon, sendo gama 2 vezes o epsilon cruzado. Tá bom? Então faz este ajuste, por favor, faz este ajuste, tá? Muito cuidado. E aí, simplificando, tu vai ter o teu tensor de deformações com aquela diagonal principal e com as distorções fora dela. Essas distorções é que tu multiplicou por 2. Então tu multiplicou por 2, 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 multiplicou por 2. Mas a diagonal principal, não. Isso aqui é uma matriz, né, um tensor cheio de letrinhas e funções birutas. Agora sim, tu vai pegar o teu ponto crítico de análise, que tem coordenadas bem definidas, e tu vai substituir, tu vai aplicar no tensor. E esse passo 3 vai te dar um tensor, que é uma matriz, um tensor de deformações, cheio de números bem definidos, com uma ordem de grandeza bem definida. Então vai ser uma deformação vezes 10 na menos 6, vezes 10 na menos 9, vezes 10 na menos 4. Agora, se der acima disso, abre o olho que pode ser um problema que não é de pequenos deslocamentos. Então a teoria já não funciona mais, ok? Então, tu vai sair com um tensor de deformação cheio de números. E com ele, tu vai para o passo 4, relações constitutivas. Tu vai escolher um material. Esse material no datasheet do teu fornecedor vai te dar informações referentes ao módulo de elasticidade, cisalhamento, compressibilidade, Poisson, Lamé. Vai depender da qualidade do teu fornecedor e do datasheet. Geralmente ele dá os limites de escoamento e o módulo de elasticidade. Aí com eles tu vai ter que calcular aqui e determinar o que? O cisalhamento, que é muito importante, e a constante de Lamé. Tu vai precisar do teu tensor de deformações, do G e do lambda, tá? Ou seja, tu vai precisar desses dois para aplicar a lei de Hooke, que nada mais é que tensão é igual a uma constante vezes a deformação, ou seja, o tensor de tensão
vezes um tensor da relação constitutiva, vezes o tensor de deformações, nos dá esta relação. Ou seja, sigma ij igual a C IJKL vezes Epsilon KL. Epsilon KL tu teve no passo anterior. Este C depende da teoria. Como é uma teoria da elasticidade clássica, existem equações fechadas para materiais isotrópicos que tu consegue escrever as tuas tensões usando esta equação. E aí é que está a grande sacada. Se o material é ortotrópico, como uma madeira, estas relações são diferentes. Se ele é anisotrópico, certamente essas relações são diferentes. Então tudo depende. Como a gente assumiu como sendo isotrópico material dúctil liga metálica, tá aqui, ó. Temos uma equação fechada. Então a gente vai ter a tensão principal XX alinhada no eixo XX como sendo Lamé mais o somatório das deformações principais. Mais 2 vezes o G vezes o Epsilon XX. A gente vai fazer isso para Y, para Z, e olha aqui, ó, as tensões de cisalhamento, que estão fora do eixo principal. G vezes gama. Então tu precisa da distorção para obter estas tensões de cisalhamento. Então, com as relações constitutivas, tu consegue calcular estas 6 incógnitas, resolvendo o teu problema. Lembrando que é simétrico, e agora tu vai poder montar o teu tensor, tá? Então, tu anota isso aqui, é muito importante, porque agora a gente vai montar esse tensor, e este tensor vai ter o quê? As tensões principais, alinhadas com os eixos principais, tensões normais, e as de cisalhamento, tá? Pode ser que as de cisalhamento sejam negligenciáveis, sejam iguais a zero, por exemplo, muito próximo de zero. Quando uma tensão normal, por exemplo, é 200 megapascal, e o tal XY é 0,02 megapascal. Aí é zero, né? E aí tu descarta. Isso acontece em barras submetidas a tração e compressão. Geralmente o cisalhamento dá zero e tu tem a diagonal principal. Tendo a diagonal principal, esses elementos já são as tuas tensões principais. Então aqui vem a engenharia. A engenharia é observar como é que está teu problema, como é que tá os teus cálculos, como é que está a ordem de grandeza e ver se alguma coisa pode ou não ser desprezível. Se o teu sigma XX for 200 e o teu tal XY for 20, tu não vai desprezar. Ele tem função, ele tem uma contribuição. Então, tudo depende da ordem de grandeza e da importância e da disposição do teu componente mecânico. Perceba o seguinte, este tensor geralmente é dado em megapascal. Então, abre bem o olho, converte para megapascal, deixa as coisas tudo em megapascal, porque tu vai usar no passo seguinte, tá bom? E o passo seguinte é obtermos as tensões principais, tá bom? Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Este cubinho aqui, que é o cubinho infinitesimal, ele nos diz justamente as orientações dessas tensões. As tensões normais são alinhadas com os eixos normais. Sigma ZZ alinhado com Z, XX com X, YY com Y, e os tal são as cruzadas no plano. Se tu contar aqui, tu vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mas tu só calcula 6, porque o tensor é simétrico. Então, muita atenção, tá bom? Com isso bem direitinho, com o teu tensor de tensões bem bonitinho, agora sim, passo 5. É muito importante. Esse é o passo em que a gente resolve o sistema linear de equações utilizando álgebra linear, utilizando um problema de alto valor e alto vetor. O problema de alto valor e alto vetor nos dá as tensões principais. Ele deve ser resolvido dessa forma, determinante de sigma ij menos sigma i igual a zero. Resolvendo esse determinante, que é este sistema aqui, a gente vai ter o quê? Os autovalores e autovetores do nosso problema, tá? Ou seja, aqui é o momento de usar o cálculo numérico, geralmente, tá? Aí nós vamos ter o quê? Os n's. Os n's são os versores. Esses versores nos dão os autovetores. Se a gente normalizar eles e torná-los vetores unitários, que é o que está aqui, ao plano principal a gente vai ter o quê? Um vetor 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. E com eles a gente pode determinar as forças que são aplicadas nesses eixos, tá? Mas isso é para cálculo de forças.
Quando a gente quer calcular os coeficientes de segurança, a gente não precisa calcular as forças. Essa é uma vantagem da nossa metodologia. A gente não precisa calcular as forças. Se quiser, a gente calcula, tá? Então, voltando lá para o nosso determinante. Quando a gente resolve o determinante, e como sempre é uma matriz 3x3, é sempre do mesmo jeitão, existe uma equação característica que é pertencente àquele sistema. E há uma fórmula direta. E esta fórmula direta, que tem uma cúbica aqui, é que vai nos dar as raízes. E as raízes dessa cúbica vai nos dar o quê? Os autovalores, que vai ser o quê? As nossas tensões principais. Sigma 1, 2 e 3, que é o grande objetivo desse passo. Obter sigma 1, 2 e 3 e as cesariamento. Então a gente tem que resolver esse cara aqui, resolver numericamente esse cara aqui, com essas constantes C2, C1 e C0. Estas constantes, que são muito importantes, essa equação característica é fundamental para ser resolvida, são estas constantes, e estas constantes são invariantes do tensor. Se o tensor for transladado, tiver uma mudança de coordenadas ou for rotacionado, os invariantes continuam sendo sempre os mesmos. Tá bom? Então, as tensões principais sigma 1, 2 e 3, que é o resultado do nosso polinômio, são as três raízes desse polinômio. São, portanto, o que? As nossas tensões principais normais, é o que a gente quer achar. E a gente tem que achar e resolver por um método numérico, aquela cúbica, para termos o que? Um sigma 1, sigma 2 e um sigma 3 e ordenar. O meu sigma 1 pode ser, sei lá, 100 megapascal, o sigma 2 20 megapascal e o sigma 3 menos 30. O sinal entra aqui na tua ordenança, tá? E as raízes do polinômio são sempre reais. Então, se tu chegar no polinômio e deu um conjunto de complexo conjugado, tu errou as contas. Ou lá nas condições de contorno, lá no campo de deslocamentos, há uma inconsistência. E aí, né, tu não tem como resolver, tá bom? Mas se o campo de deslocamentos tem consistência, se tu errou aqui, deu número complexo, é que tu errou daí o cálculo para obter essas constantes. Tu vai ter que refazer. Então, muita calma mesmo nesse momento, muito cálculo numérico, muita calculadora, muita programação para ter estas raízes, tá bom? Se necessário, tu pode usar as direções dos versores para ter as forças, e as direções das três tensões principais são mutuamente ortogonais, ou seja, sigma 1, sigma 2 e sigma 3 são ortogonais entre si, elas estão alinhadas nos eixos principais. São as tensões principais normais, e com elas, acabou? Não, com elas tu vai calcular as tensões principais de cisalhamento, tal 1,3, tal 1,2, tal 2,3, né, utilizando essas equações. E aí tu vai ter 6 tensões. Sigma 1, sigma 2, sigma 3 e as 3 taus. E com isso tu fechou o quê? As tensões e o estado triaxial de tensão naquele ponto de maior criticidade. E aí com isso em mãos nós vamos para o próximo passo e último passo. Com as tensões principais a gente vai fazer o quê? Escolher uma teoria de falha, um critério de falha. A gente usa von Mises, que é a teoria da máxima energia de distorção, que é utilizada para materiais dúcteis, que é o caso do aço, liga de alumínio, liga de cobre, liga de magnésio, que compõem os nossos componentes mecânicos, e isso nos dá uma equivalência. E essa equivalência, que é essa equação aqui, ela nos diz o seguinte: ela transforma um estado triaxial de tensões em um estado equivalente uniaxial. E esse estado uniaxial de tensões é que a gente vai usar para comparar com as propriedades do material. Ou seja, a gente vai pegar as tensões principais, sigma 1, 2 e 3 que tu calculou antes, fazer essa raiz quadrada e ter uma equivalente de von Mises. Segura esse número, anota essa equação, ela é muito importante. Pega essa equação e vamos para o finalzinho. Calcular o coeficiente de segurança estático, NS, que vai pegar uma tensão admissível por uma equivalente. A admissível é uma propriedade material. Como nós estamos trabalhando dentro do regime elástico, a nossa admissibilidade vem do limite de escoamento, que depois dele o material começa a escoar e vai entrar no mundo da deformação plástica. E a gente não quer, a gente quer
trabalhar dentro da elasticidade, elástica, dentro do regime elástico. Então, qual é a propriedade que a gente usa? O limite de escoamento. Com o limite de escoamento e com a tensão equivalente de von Mises, a gente calcula um coeficiente de segurança que deve ser maior do que 1. Quanto maior for esse valor, mais superdimensionado está teu problema. Existem problemas de engenharia que tem coeficiente de segurança 10, 20, 50, 100. Geralmente na engenharia civil, em que as coisas realmente precisam ter esse nível de segurança. Na engenharia mecânica, há uma busca de se aproximar o mais próximo possível de 1 e acima de 1. Para nós termos projetos que são, como eu posso dizer, mais dimensionados dentro de um limite. Tá? Então, a gente tem que aproveitar e assinar esta parte do projeto quando for maior do que 1. Agora, se for menor do que 1, tu vai negar, tu não vai aceitar. Ah, mas deu 0,78. Nega. Ah, eu escolhi 3 materiais, todos eles deram abaixo de 0. Nega os 3. Tu não vai assinar um projeto em que o coeficiente de segurança estático deu menor do que 1. Tá bom? Então, eu acho, pessoal, que é isso aí. Esse vídeo aqui foi um vídeo complementar, né? Um vídeo passando a metodologia da teoria da elasticidade clássica, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, espero que tenham me acompanhado até aqui e até o próximo vídeo. Falou!